Então, eu sou Vinícius Costa, trabalho com terapias integrativas, várias delas, né? Na verdade, as principais que eu trabalho é a barra de Axis, constelação familiar e Reiki também, e o Theta Healing. Mas uma das que eu mais gosto, e gosto sempre de falar dela, é a constelação familiar, né? E hoje eu combinei um tema com você, que é um tema que as pessoas me perguntam bastante, e também eu acho que é algo primordial na nossa vida, que é o nosso propósito conectado, né? Muitas pessoas têm dificuldades de entender qual é o seu propósito. E eu digo que o nosso propósito ele é lançado em nós desde quando a gente nasce, né? Desde quando a gente é criança. E aí, conforme a gente vai entrando no piloto automático da vida, a gente vai se esquecendo desse propósito, ou até não consegue enxergar, né, realmente o caminho desse propósito. E é muito legal a gente falar disso, porque a constelação familiar ela tem ajudado muitas pessoas a se encontrarem, né? Tendo bases que são energéticas de pai e mãe, da sua ancestralidade também. E eu gosto sempre de, quando eu falo desse tema, falar de um livro, que é o livro se chama Propósito, que é Propósito, a Coragem de Ser Quem Somos, do Siri Prembaba, e que ele ensina algumas dicas, dá algumas dicas de como a gente pode realmente encontrar esse caminho de vida, essa consciência. E quando a gente descobre isso, se torna mais leve para a gente, né? Muitas coisas que a gente acha que poderiam nos prender, né? Pedras no caminho, quando a gente tem esse objetivo, algo na nossa vida. A gente não enxerga muito aquelas pedras, continua caminhando e faz a caminhada aí do jeito melhor, né? Que a gente tem para fazer. Deixa eu ver o que eu posso mais falar. É interessante isso, porque assim, Vini, eu tenho depoimentos de pessoas que começaram a fazer essa constelação familiar, né? Eu, sinceramente, eu desconhecia, né? Eu desconhecia, não sabia do que se tratava, e depois eu comecei a ouvir depoimentos e alguns vídeos relatando isso. E eu vi que é interessante, porque são coisas que você traz da infância que pode afetar muito a sua vida adulta, né? Sim, Então, é interessante porque você começa a chegar naquele foco aonde você teve aquele trauma ou aquela coisa que ficou pendente lá atrás e que você acha que teve resultado, porém não teve, né? sim, na verdade, assim, a constelação, ela é uma terapia breve, nós falamos, porque ela nesse contexto da constelação, a gente acha uma causa para aquele problema. E justamente naquela constelação, naquela terapia que pode ser em grupo, pode ser individual e pode ser com bonecos também, a gente encontra esse caminho, né? Esse dizer o porquê que a gente está tendo aquele problema. A constelação familiar ela foi criada por Bert Hellinger, que é o pai da constelação que a gente fala, onde ele descobriu que as relações eram muito melhores quando a gente olhava no olho do outro, pedia um perdão, também demonstrava uma gratidão, né? E aí a gente conseguia direcionar a nossa vida para os nossos objetivos. E eu costumo dar o exemplo que eu acho que é mais fácil de entender, que é assim: todos nós nascemos com algo especial, né? Alguns têm habilidade para arte, tem famílias que têm médicos, né, dentro da família. A constelação é a mesma coisa. A gente traz algo inerente especial em nós, que acompanha uma energia da nossa família, né? Dos nossos ancestrais, e passam pelos nossos pais, e aí vem para a gente. Mas a constelação, o que acontece? A gente não só acompanha as coisas boas, como também a gente acompanha algumas coisas que não são boas. Como ansiedade, medos que a gente não tem explicação, falta de relacionamento com algumas pessoas próximas da família. E tudo isso a constelação,
quando a gente traz alguém para fazer essa constelação, constelar, a gente consegue, nessa dinâmica, fazer com que ele entenda que ele gratifique essas pessoas, né, que estão perto e comece a ter um desbloqueamento da vida dela. Então, não necessariamente, se eu quero fazer uma constelação agora, eu preciso ter o meu pai e a minha mãe aqui perto de mim participando. Quando essa constelação é em grupo, a gente coloca pessoas para representar os nossos pais, pessoas para representar algum problema, né, alguma problemática que a gente trouxe para ser constelada, avaliada e passar pela terapia ali breve. E aí eu não preciso estar com essas pessoas, né? De fato, meu pai, minha mãe e tudo mais. E aí, o mais engraçado e muito interessante é que o Bert, ele fala que quando a gente abre uma constelação, a gente cria uma energia naquele campo, naquele espaço. E aí, essa energia, mesmo que os meus pais não estejam ali presentes, ela vai chegar até essas pessoas. Ela vai chegar até o meu pai, ela vai chegar até a minha mãe. E aí, dependendo de como for essa constelação, essa energia ela pode se mover até por 2 anos, Nossa! fazendo esse vínculo positivo com que eu vim tratar ali na constelação. Então, hoje, as pessoas procuram constelação para tratar algum vício, para tratar, por exemplo, algum medo que ela não entende o que está acontecendo, alguma ansiedade que ela não entende por que tem aquilo. Problemas de relacionamento é o que mais a gente encontra. Ah, eu não consigo falar com os meus pais, eu me afastei dos meus irmãos. E aí a constelação ela vem juntar, fazer um novo movimento para que a gente de fato consiga se ligar, né? Quem está ali constelando possa se ligar numa energia positiva de movimento para com o que ela deseja tratar, né? Por exemplo, E, e isso pode ser feito também com os pais já falecidos? sim, Uma pergunta. como a gente trabalha com energia, eu não preciso fisicamente daquela pessoa. Eu preciso de uma consciência, uma pessoa que represente ela ali, dentro daquele campo, que a gente pode até chamar de campo quântico, para que essa energia seja movimentada. E aí, onde essa pessoa estiver, em que plano ela estiver, vai ser realmente, vai chegar até ela essa energia, né? E aí é muito... E, Só desculpa, e, falar. pode falar. Não, é muito gostoso ver que as pessoas elas chegam meio rígidas assim na constelação, meio o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer aqui? E elas saem sorrindo. Muitas delas falam que um peso que elas têm nas costas sai. Muitas se emocionam muito também na constelação, então o choro copioso é uma coisa que sempre acontece. Então é legal ver essa mudança, né, nas pessoas. E aí elas vão para tratar de outros problemas. Mas, Vini, isso você faz dentro do consultório, com a pessoa, né? É somente com a pessoa e ela se descobrindo todos os pontos que ela deixou lá para trás, mentalizando naquele fato que ocorreu com os pais. Mesmo eles não estando presentes, você consegue fazer isso em consultório. E também você pode fazer isso online, porque hoje eu acredito que você esteja trabalhando assim, né? Online devido ao isolamento social, e acredito que hoje você tenha. É um estilo, uma meditação ou não? Na verdade, a gente fala assim, é uma terapia breve, como eu disse, e pode ser feita, Fabi, de 3 formas. Ou a gente pode trabalhar com bonecos, onde eu vou colocar nesses bonecos a representação do pai, da mãe, dos irmãos, da avó. A gente trabalha em grupo, onde normalmente eu faço, que é o que eu mais gosto, na verdade, onde a gente coloca várias pessoas para representar essas figuras, figura materna, paterna, os irmãos, os avós, né? E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela traz uma problemática. Ah, Vinícius, eu queria constelar o relacionamento que eu tenho que é ruim com o meu pai. Então, a gente abre uma constelação, né? Na verdade, a gente faz um grupo, né?
a gente coloca aquela pessoa que está ali para constelar sentada e coloca pessoas para representar ela, o pai, a mãe e mais alguma pessoa. E aí eu não preciso ouvir muito dessa pessoa. Ai, Vinícius, olha, eu parei de falar com meu pai em tal ano, a gente brigou de tal forma, aconteceu isso depois na minha vida, eu não preciso saber disso. Ela só fala, Vinícius, quero constelar o meu pai. E aí eu coloco o pai dela representando no círculo. E aí as movimentações que o próprio círculo faz me diz o que pode ter acontecido nessa relação e como se aproximar fazer a aproximação desse pai com essa filha. Então a gente utiliza dentro disso frases que a gente fala, que são frases positivas, né? Para que ela possa quebrar essas barreiras e chegar muito mais perto do pai dela. Tá, mas e isso é feito ali, porque assim, você me fez lembrar um filme que eu assisti, aonde a menina ia numa sessão terapêutica, né, onde tinha várias pessoas e a terapeuta, num certo momento, chamou uma pessoa e disse assim: fale tudo o que você precisa falar para essa pessoa que você não conseguiu. Aí ela começa, porque assim, não é numa única sessão de terapia, né? São várias, porque acho que não consegue chegar uma só como conseguir fazer, né? Porque acho que são várias para poder chegar a pessoa conseguir tirar tudo aquilo que está engasgado dentro dela e conseguir transmitir isso. Eu lembro que aconteceu isso num filme. Aí ela falou tudo o que ela queria falar e saiu dali reconfortada, assim, né? Eu acho que é mais ou menos isso, não sei. A gente pode dizer que chega numa proximidade assim. Porque com esse movimento da constelação, é que assim, tudo na constelação é a observação do constelador. Então eu tenho que estar em um alerta de observação para ver o que acontece. Então eu percebo se esse pai está longe da filha, se ele está perto, se ele está virado de costas, prestando atenção numa outra coisa e esqueceu da filha. Por isso que houve Então tem a ver com uma coisa espiritual Não, também? não, na verdade acontece o seguinte, o Bert, quando ele criou a constelação, ele não ligou a ela em nenhum fato religioso, espiritual, Hum. isso. Ele diz que é uma energia que acompanha a gente, acompanha todas as pessoas, uma energia quântica que a gente não enxerga, mas que faz presente na nossa vida, né? Se faz presente na nossa vida. E aí, na constelação, a gente consegue trabalhar essa energia com essas pessoas para quebrar bloqueios delas, para que elas possam, de alguma forma, aceitarem aquilo que aconteceu, agradecer por estar ali, porque quem deu a vida foi o pai e a mãe, não importando o que eles fazem hoje ou o que são hoje, mas se não fosse aquele pai e aquela mãe, aquela pessoa não estava ali. Então, através das frases positivas, a gente vai meio que fazendo uma liberação, né, daquilo que é um medo, daquilo que é uma angústia, uma ansiedade, e vai reconectando essas pessoas através desse movimento da constelação. Então, não é algo espiritual, não. A gente pensa que é. E hoje tem várias outras constelações que são espirituais, que se dão nome de espirituais. Mas eu sigo o modelo do Bert, que é fazer esse movimento entre as pessoas e quebrar as barreiras através das frases positivas. E aí, o que você é muito legal é que, assim, em uma constelação, eu sempre, quando eu abro uma constelação, eu peço para que a pessoa me fale aquilo que é mais necessário que ela trate. Porque ela vai ter N coisas, né? 10 coisas para tratar. Mas aquilo que ela me traga uma É, só. é porque isso traz uma barreira para ela, porque tem algumas coisas na vida que ela vê que tem um bloqueio e ela não entende o porquê que tem esse bloqueio, né? E ela vem trazendo esse bloqueio desde lá da infância. E aí que ela consegue desmembrar isso e seguir, né? Ela tem uma libertação disso, desse fato. Sim, sim, é dessa forma mesmo. E aí, normalmente, as constelações que eu faço, elas duram umas 2, já chegou a durar 3 horas.
Por quê? Porque eu sempre faço o seguinte: quando a gente abre uma constelação, eu gosto de tratar tudo aquilo para que realmente faça um movimento positivo na vida da pessoa. Então, se tem algum resquício ali, eu ainda trato ele naquele propósito que ela trouxe. Olha, eu quero tratar o relacionamento e tal. E para que realmente essa energia ela possa se movimentar positivamente. Porque se sobrar um resquício, talvez ela não consiga chegar no propósito dela, que foi ali para, por exemplo, tratar esse relacionamento, entendeu? Mas é uma dinâmica muito Entendi. gostosa e bem tocante, assim, eu falo. É verdade. E me fala uma coisa, você faz outro tipo de terapia que você disse no começo, né? Resume um pouquinho de cada uma delas e depois vamos dar continuidade na conexão propósito de vida, que eu acho que tem tudo relacionado a tudo junto, né? A todos esses fatores, né? Bom, Explica um pouquinho, assim, curiosa nesse ADS aí, esse primeiro que você falou, que eu não entendi. ó, eu vou começar pelo Reiki, que eu acho que todos mais devem conhecer, né? Que eu acho que é o mais falado. O Reiki é a imposição de mãos, onde a gente, através de um dia, conseguimos transpassar essa energia positiva que a gente recebe através de alguns símbolos que nós fazemos, numa melhora física, mental e emocional para a pessoa que está sendo aplicado o Reiki, né? O Certo. Reiki tem vários níveis, né? Todos os níveis. O primeiro nível ele é para que a gente aplique em nós mesmos, ou em plantas ou animais. O segundo nível a gente pode aplicar em pessoas. E o terceiro nível a gente pode aplicar em massa. Por exemplo, para o planeta Terra, para um lugar específico, para o Brasil inteiro, né? E aí o próximo nível é um mestre de Reiki, que aí ele ensina todos os níveis para as pessoas. Então, Certo. ele é mais na melhora física e emocional das pessoas. Apesar de que todas as terapias que eu trabalho, elas são na melhora física, elas trabalham, né, efetivamente na melhora física, principalmente na melhora emocional e também dá uma ajuda nos pensamentos aí para que a gente possa equilibrar esses pensamentos. Então eu acho que o Reiki todo mundo conhece, é facinho. A barras de axis, Certo. que é o que eu falei, É essa daí que eu fiquei curiosa. a barra de axis, assim, a gente tem um ciclo de processos, um conjunto de processos que chama Axis Consciousness, que é consciência, né? Um novo tipo de consciência, a gente pode dizer assim. E a barra de Axis é um só desses que são mais de 60. Mais de 60 processos. A barra de Axis é um deles. Então, a barra de Axis, elas são alguns pontos que a gente tem na cabeça. Essa terapia ela é trabalhada de uma forma em que a gente faz uma pressão desses pontos bem tranquilamente e suave na nossa cabeça. E a partir dos 5 minutos que você está fazendo barra de axis, você adormece e fica tranquilo, né? Entra num estado de relaxamento. Então, a maioria das pessoas dormem. Esses pontos, eles são ligados a nossas algumas fases, não é nem fases, algumas questões da nossa vida. Então, dinheiro, esperança, relacionamento, esses pontos, quando são pressionados delicadamente, né, eles liberam uma capacidade ali que eles estavam guardando nossos dramas, nossos acontecimentos que a gente passou. E aí ele libera esses pensamentos e tudo mais para que possa se renovar. Então a pessoa que faz Ah, ela tem um relaxamento profundo e ela consegue enxergar coisas modos que ela ainda não tinha enxergado positivos na vida dela. Então basicamente é isso. eu preciso fazer, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo, assim, desconectar. Então, acho que se conseguir fazer, eu me relaxar, dormir, olha, vai ser muito bom. E o outro? E o outro que você faz, qual que é?
A única coisa ruim de Barras é que a gente precisa da pessoa fisicamente, a gente não consegue fazer online. Tem que ser com a pessoa aqui, senão eu já teria te ajudado. Aham. Legal. O Theta Healing, ele é uma camada energética, porque assim, nós falamos que aqui nós, que estamos na Terra, nós temos várias camadas energéticas que nos acompanham na vida. E tem camadas positivas e tem camadas que não são muito bem utilizadas, não é preciso a gente trabalhar nelas. O Theta é a sétima camada energética que parte de nós dentro do planeta Terra. E aí, o Theta Healing, ele é o quê? Ele é uma meditação guiada, onde a gente consegue... Só um minutinho, Vini. A sua imagem tá travada. Eu tô conseguindo ouvir. As pessoas também, não sei. Porque também falaram que tá travada. Tá travada a sua imagem, porém eu tô conseguindo ouvir. Eu não sei se as pessoas também estão te ouvindo. Vocês Tá estão me ouvindo? falhando um pouquinho, mas vocês estão ouvindo, pessoal? Tá só a voz mesmo. Vamos ver se... Por enquanto eu vou falando, vamos ver se volta. Tá. Pode recomeçar desse tetra aí. Como é que é o nome mesmo? Theta Healing. Teta Healing. Isso. Então, o Theta Healing, ele é a sétima camada energética, aonde a gente consegue colocar em nós coisas positivas. Então, através de uma meditação guiada, a gente leva a pessoa a ir para umas camadas energéticas, e aí a gente consegue fazer com que ela possa absorver coisas positivas dessa camada energética. Seria mais ou menos isso. Ah, então acho que é o que eu estou fazendo agora. Eu comecei a fazer um desafio aí de meditação, que é onde faço áudio, faço meditação. Acho que é isso, então acho que é esse o nome. Que delícia. Muito bom. E eu posso te dizer que o propósito de vida, ele é muito próximo do nosso autoconhecimento, né? Quem quiser descobrir o seu propósito de vida tem que viajar e entrar no autoconhecimento, porque aí ele precisa saber o que gosta, o que veio fazer aqui, o que mais gosta de fazer, e aí começar a É. formar em si para que esse propósito possa estar à frente, né? Chegar aí para frente. Minha imagem voltou? Tá travando, a gente está te ouvindo, mas tá travada. Não, mas que bom que vocês me ouvem. Pelo menos isso, né? Agora travou. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah. Então, eu digo que ter um propósito de vida é a gente estar em paz com a gente mesmo, e a gente vê que algumas pedras no caminho já não vão mais atrapalhar a gente. Nesse livro que eu estava falando para você do começo, que eu acho bastante interessante, e quem tiver a oportunidade, faça a leitura dele também, que chama Propósito, a coragem de ser quem somos. E o autor é o Siri Prembaba, que é bastante conhecido, né? Que também tem vários outros livros. Então é muito bom esse livro, porque ele demonstra, o Siri fala de um caminho que a gente pode percorrer para encontrar o nosso propósito de vida, né? E depois você deixa o nome para eu colocar na descrição. Tá. Vamos ver. E aí faz uns questionamentos que a gente para pensar, né? Por exemplo, você já se questionou por que que você veio para o mundo? Por que que você tem o Várias vezes. seu pai? Por que que alguns tipos de relacionamento não são inerentes ao que a gente gostaria que fosse, né? Do jeito que a gente gostaria. É. E ele fala que, através do nosso pensamento, a gente consegue aprender o nosso propósito que já está dentro da gente. Meio que descobrir ele, né? Através disso. Então, ele é, na verdade, um mestre espiritual brasileiro. Então, por isso que ele tem vários outros livros. E ele fala que o nosso propósito ele é iniciado quando a gente nasce em nós, através da nossa infância até os 7 anos, a gente consegue
os pais conseguem evidenciar esse propósito no filho, mas na juventude, se a gente não souber desse propósito, ele pode ser um pouco mais diminuído entre nós, esquecido, e aí a gente precisa fazer um autoconhecimento para conseguir liberar ele para fora, né? E até sentir realmente se ele faz parte do que a gente veio fazer aqui. E aí ele fala Entendi. de algumas outras coisas que a gente precisa enxergar em nós e fazer o nosso olhar enxergar de uma forma diferente também, quanto a, por exemplo, a maldade, contra os vícios que a gente tem, por exemplo, a preguiça também, ele fala. Então, são coisas que ele faz a gente se autoavaliar para que a gente possa realmente falar, não, eu gosto disso e gostaria de fazer isso para minha vida, e aí seguir esse caminho. E dá para ouvir esse livro em áudio? Tem? Eu acho que tem, sim. Tem sim. Seria interessante. Tem aqueles aplicativos de áudio, né? 12 minutos e tal. Nesse que eu falei para vocês agora, 12 minutos, ele tem lá. Dá para ouvir. Só que aí precisa. Ah, é aí, Leca. Eu Dá só para ouvir, então. Deve ter em PDF também. sim, tem em PDF na internet, tá? Quem quiser também tem, dá para baixar. É muito bom. Eu gosto de livros físicos, porque eu Também. faço uma conexão com o livro. É muito engraçado. Eu me conecto com ele, eu prefiro ter ele impresso mesmo. Mas tem gente que É, eu se adapta também. melhor com áudio, PDF no celular, mas eu prefiro ter ele em mãos mesmo. Ah, legal. Então, tudo isso é baseado no livro do escritor citado, não entendi direito. Sim, sim, foi ele que é o Bering, né? É Bering? Ó, esse livro que eu falei agora, do propósito, ele é um livro que faz a gente entender o nosso propósito de vida. Mas não é do Bert, ele é do Siri Prembaba. Agora, o Bert Helling Ah, é o criador da constelação familiar e é ele quem dividiu, né, com as pessoas e tudo mais. Dava cursos até recentemente, mas ele faleceu o ano passado. E aí quem está no lugar dele agora é a esposa. E ela continua dando cursos de constelação. E então, esse método de constelação foi ele quem criou, né? E ele é psicólogo, e aí ele descobriu esse método de constelar, né? De fazer esse movimento numa viagem que ele fez na África e ele passou algum tempo em algumas tribos africanas. E ele percebeu que o modo deles se relacionarem, lidar com os problemas, era esse tipo de comunicação, né? Olhando no olho, pedindo perdão, agradecendo. Na verdade, a gente não fala muito de perdão na constelação, a gente fala muito de liberação. A liberação que a gente tem em nós que está um pouco pesado, que a gente precisa liberar, para que a gente possa caminhar as coisas de uma forma diferente. né? Eu vejo que muita gente que vai para a África volta de uma maneira diferente. Volta assim, outra pessoa. É incrível mesmo. E, Vini, e me fala uma coisa: como é que é esse propósito de vida relacionado a esse momento que estamos vivendo? Porque eu acho que a gente, que nem assim, a gente tinha um propósito de vida, e no meio desse caminho ele teve que ser adiado ou mesmo ter modificado. Como que a gente consegue ter essa visão de um futuro, né? Sendo que a gente tem essa incerteza do futuro. Olha, Fabi, eu tenho falado para o pessoal que a pandemia ela trouxe, ela fez com que as pessoas se reinventassem, né? Nos seus trabalhos, no seu modo de agir, no seu modo de pensar. Muitas pessoas receberam essa informação dessa forma, né? De, olha, eu preciso fazer algo diferente do que eu fazia antes para que as coisas possam dar certo. Mas a gente sabe que dentro desse reinventar tem as nossas decisões, tem um novo seguir da vida,
né? Perdoar, por exemplo, fazer esforços. E tudo isso que eu disse, ele é uma crise de dor para algumas pessoas, né? É muito difícil a gente se mudar do dia para a noite, né? E isso causa dor nas pessoas. Eu gosto de falar que é bom a gente mudar com esse acontecimento do que a gente ficar deixando a vida nos levar e aí o baque ser muito maior do que a gente tá recebendo agora, ficando lá quieto no mesmo lugar, né? Então, esse reinventar e pensar também de uma forma positiva nesse momento, porque a gente sabe, muitas pessoas estão vivendo em luto, muitas pessoas estão ansiosas, estão sentindo muitos medos que ainda não sabem o que é, e tem aquela incerteza do futuro mesmo, né? Olha, eu não sei quando isso vai acabar, então eu preciso de alguma forma olhar para dentro de mim e tentar me equilibrar emocionalmente para não ser afetado por tudo que está acontecendo. Então, nesse momento, com esse propósito, quando a gente já tem um propósito de vida, por exemplo, para mim, nesse momento, foi um momento de bastante reflexão, um momento de me reinventar também, porque eu fazia muitas coisas presencial e eu tive que passar a fazer muitas coisas no âmbito online, né? E lidar com um paciente, por exemplo, que não sabia mexer no computador, eu tive que ensinar ele para que ele pudesse participar da terapia online. Então, mas dentro de mim, como eu já tenho o meu propósito, né? Foi mais fácil trabalhar com tudo isso. Agora fica muito mais complicado quem não tem o propósito, quem não está se equilibrando emocionalmente. Então, ele está recebendo essa onda de informação negativa, está recebendo está muito perto de pessoas que estão com medo, que estão ansiosas, ou está enclausurado, né? Porque o distanciamento social, o isolamento social, ele fala para a gente fazer isso. E aí essas pessoas não Sim. sabem lidar com esse sentimento e nem entendem por que está acontecendo isso. Então eu digo para essas pessoas que nesse instante ela precisa enxergar uma fé na vida dela, seja qual for, se ela é um budista, se ela é um espiritualista, se ela é do candomblé, católico, ela precisa enxergar alguma fé, né, nesse momento. E também começar a consumir coisas, conteúdos positivos para que a vida dela possa fazer sentido também e ela possa passar equilibrado emocionalmente para poder lidar com a continuidade, né? Porque a gente tem essa incerteza e muitos ainda estão indo para a rua, precisam trabalhar, né? Outros trabalham em casa, como eu, mas tem muita gente que está pegando o transporte público, que está com álcool em gel, com máscara, e mesmo assim ainda está nessa questão desequilibrada emocionalmente. O fator emocional, ele traz muitos benefícios e como se fala assim, benefícios bom, ele deixa a gente mesmo com sérios problemas se a gente não cuidar, né? Então, assim, se a gente tem que ter esse equilíbrio emocional para poder seguir, né? Eu mesmo, quando começou essa pandemia, tudo, eu fiquei assim uma semana que eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? A gente fica aí, a gente tem que mesmo se conectar novamente e cuidar, né? Não só da parte corporal, né? Atividade física, enfim, mas a gente tem que ter esse equilíbrio emocional, né? Senão faz muito isso, malefícios. Isso, obrigada, Tati. É verdade, porque traz os benefícios e traz os malefícios, né? Então a gente tem que saber dosar para poder estar bem, né? Sim, é verdade. E as pessoas estão muito falando de alimentação agora, de fazer meditação, de trabalhar um outro respirar, assim, né? Tipo, eu tô presa em casa, mas tá bom, eu vou trabalhar, mas eu quero fazer algo para que as coisas, para que eu fique melhor, alegre, né? Estão falando que travou. Voltou aí? Tá bem travada mesmo a sua imagem. Deixa eu retornar um pouquinho aqui, Vini. O pessoal falou assim, por que a África? Bom, eu vejo assim, depoimentos de pessoas que estiveram na África e que voltaram de lá bem, com outra cabeça, assim, tiveram uma reflexão, por quê?
Uma que o povo lá vive com pouco e vive feliz, né? Em termos assim, você vê que as pessoas sorriem muito, que as pessoas são felizes com aquilo que elas têm, né? Então, eu vejo que é isso que eu quis dizer, entende? Que nem ele, quando escreveu esse livro, ele tinha voltado da África também, né? Então tem enxerga de uma maneira diferente. Eu acho Sim, que, olha, eu acho que a nossa imagem está dificultando, a gente para está mim voltou aqui, travado. tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, agora voltou a imagem. Tua imagem voltou. Não sei se continua travado, pessoal. Gente, vocês estão conseguindo ouvir aí? Não sei se travou. Você tá me ouvindo, Fabi? Tô, mas parece que travou, não sei. Bom, deixa eu ver se eu consigo. Coloca aí um joinha para quem me ouve. Travou. Fabi, Oi, tá me ouvindo? tô. Você me ouve? Também te ouço. Tá tudo ok, gente? Tá conseguindo ouvir? Por favor. E o que eu quero é legal até comentar que como eu estou fazendo esses atendimentos online, sexta-feira agora eu vou fazer um curso gratuito de constelação familiar. Na verdade, eu vou falar de um dos itens da constelação, que é as leis do amor. E é gratuito e eu posso deixar o link também para o pessoal que quiser participar. Ah, legal. Tá? A gente tem poucas Sim, vagas. sim. Mas eu abri 30 vagas e já tenho 20 inscritos. Então tem ainda 10 aí para quem quiser. Então, tem o quê? 10 vagas, é isso? Disponíveis? Vagas. Repete, Vini, não consegui te entender. Tem 10 vagas disponíveis, Fá, para quem quiser Ah, participar. então, pessoal que não ouviu, ele tem um curso agora na sexta-feira, ele vai ministrar um curso na sexta-feira, tá? Que restam 10 vagas, que é sobre constelação familiar. É isso, Vini? Isso, Fá. Esse curso é uma Tá? aula que eu vou falar sobre as leis do amor, são as leis que regem a constelação. Bom, eu acho que já fechou aí, pelo tanto que o pessoal tá falando, eu acho que já fechou as vagas, tá, Vini? Então vocês entram lá, depois eu vou deixar o link da descrição e vocês entram lá para se inscrever, tá Tá? bem, gente? Se quiser já se Eu inscrever, não vou conseguir fazer, né, Vini? Mas você vai me mandar, né? Vai me mandar a matéria, né? O material todo, porque vai ser 4 horas da manhã aqui. ô Fá, lá, quem quiser, entra lá no meu perfil do Instagram, me segue lá. E lá na minha bio já tem o link para fazer a inscrição. Ah, então é Vinícius Costa Educar. Eu vou E colocar aqui, aí vocês entram lá. Tá aí, ó, gente, a página dele do Insta, e lá na bio dele tá o link para se inscrever, tá bem? O curso. Bom, Vini, pode continuar aí a sua. aproveitando aí que a gente falou das 3 leis do amor, eu não posso deixar de falar de constelação e não citar, não posso falar de constelação e não citar essas leis, né? O Bert, ele criou nesse movimento da constelação familiar 3 leis que ele rege essa constelação. Na verdade, a gente fala que rege, mas se a gente for perceber, rege a vida de todo mundo, né? Essas 3 linhas, né, que ele trabalha.
que é o pertencimento. Todos nós queremos pertencer a algo, à nossa família, a um grupo escolar, ao nosso trabalho, né? E quando a gente faz algo junto, desse ciclo que a gente quer, da família e tudo mais, a gente está procurando pertencer àquele movimento, àquela família, àquele lugar, né? O pertencimento ele é muito importante, porque a gente vê que na constelação familiar, a gente fala que os probleminhas que a gente encontra numa constelação, a gente chama eles de emaranhados, tá? Então, é um emaranhado num relacionamento, é um emaranhado num vício. E aí a gente faz, através das frases positivas, essa pessoa que está participando da constelação, ela conseguir quebrar esse emaranhado, né? Fazer com que tudo tenha um equilíbrio, né? Então é muito importante esse pertencimento. Eu falei do equilíbrio, a gente tem um equilíbrio também, então é pertencimento a primeira e o equilíbrio depois. O equilíbrio na constelação, ele diz o seguinte, que todos nós temos o nosso lugar dentro daquela constelação, dentro daquele movimento. Então, por exemplo, eu sou o irmão mais novo, o meu irmão mais velho, que veio depois de mim, que veio antes de mim, na verdade, ele é maior do que eu na constelação, porque ele veio primeiro, ele chegou primeiro, né? Então, o que a gente encontra também falando dessa questão do equilíbrio? A gente encontra pessoas que não estão no seu lugar. Então, por exemplo, olha, a minha mãe faleceu, eu sou o irmão mais velho, então eu assumo um lugar de ajudar os meus outros irmãos mais novos. Eu assumo um lugar de ajudar o meu pai. E aí eu estou assumindo o lugar da minha mãe. Então, eu causo um desequilíbrio assumindo esse lugar que não é meu. Eu posso ajudar os meus irmãos, eu posso ajudar o meu pai, mas aí eu estou causando um desequilíbrio. Então, o equilíbrio, essa questão do lugar fala diretamente no pertencimento. A gente tem que ter esse nosso lugar certo e correto. A gente não pode assumir lugares de outras pessoas. E, Ah, interessante isso. e, Vini, fala um pouquinho mais pausado, que tá cortando. e a gente fala também desse equilíbrio, é o dar e receber dentro da constelação. Eu tenho que agradecer tudo que eu recebi dos meus pais, porque foram as moedas que eles poderiam me dar, entre aspas, dentro da consciência deles, né? E eu também tenho que dar no mesmo equilíbrio para eles. Eu não posso fazer muito, senão eu causo também. Eu também posso causar um desequilíbrio dentro desse sistema, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo bem aí? Minha imagem tá aparecendo? Tá cortando um pouco, mas eu acho que tá dando para entender, sim. Eu tô achando interessante essa parte desse, porque eu começo a observar algumas coisas que a gente vê e que a gente observa que realmente é isso que você falou. Às vezes a pessoa ela toma aquele lugar por um momento da vida e que ela não está preparada para encarar aquilo, né? É interessante isso, interessante. Aí você vê que realmente ela não tá no lugar dela, né? Sim, sim. Então, eu vou repetir para que vocês até possam entender melhor. O pertencimento é aquele lugar que a gente quer pertencer a uma família, a um lugar. Então, a gente luta por esse pertencimento, até mesmo inconscientemente, né? A ordem que os meus pais são maiores do que eu dentro da constelação, né? Dentro dessa energia sistêmica, dentro desse sistema. Os meus irmãos mais velhos são maiores do que eu também, e cada um tem o seu lugar. E aí, quando a gente assume lugares que não são nossos, a gente causa um desequilíbrio. E aí tem um equilíbrio que é justamente de dar e receber. Tudo que a gente recebeu dos nossos pais, a gente precisa agradecer, reverenciar isso dentro da constelação, para que a gente possa quebrar barreiras e poder realmente seguir um caminho mais equilibrado. Então, o Bert, ele trabalha essas três leis dentro dessa dinâmica da constelação familiar.
E aí, através das frases positivas, a gente consegue meio que desfazer esses... Travou? Mas voltou? Deu certo? Voltou? Voltou. Aí você estava na parte meio que desfazer isso. E aí, através das frases positivas que a gente trabalha dentro da constelação, a gente consegue desfazer esses problemas, né? Esses emaranhados. Para você ter uma ideia, Fá, eu coloquei aqui, eu quero falar para vocês os principais temas que a gente trabalha numa constelação. A gente trabalha repetições de padrão, né? Que podem ser, por exemplo, perda de patrimônio, pessoas sem dinheiro, né? O bem-estar das pessoas, que pode ser, olha, eu tenho minha tia, uma tataravó minha teve câncer e eu tenho agora, né? Por que eu trouxe essa energia até mim, né? Por quê? Né? Depressão, conflitos de distância entre pais e filhos, né? Não conseguir vender um patrimônio, por exemplo, é algo que também as pessoas procuram. A parte financeira que eu já falei, a não realização profissional, mulheres fortes e homens fracos, por que que existe isso? Violência doméstica. Nenhum dos meus irmãos progride, só eu, né? Só eu vou para frente, os meus irmãos não conseguem ir. Então, e mortes prematuras também, a gente também trabalha na constelação. E os abortos também a gente trabalha na constelação. Então, são temas que a gente trabalha que a gente enxerga que tem emaranhados e que precisam ser trabalhados, né, nesse momento. Olha, a Silvia, tô vendo aqui que a Silvia colocou Ho'oponopono. É isso que eu ia fazer essa pergunta. O que tem a ver esse Ho'oponopono com tudo isso? Tem ligação? Ele faz parte disso? Ou é totalmente uma terapia? Não sei como é que chama isso, Ho'oponopono, diferenciada. a Jaque, que está aqui, colocou uma carinha, ela é minha amiga, foi eu que pedi para ela participar também da constelação, e é uma filosofia de vida. A Jaque, ela, ela é mentora do Ho'oponopono, ela faz cursos de Ho'oponopono, ela ajuda pessoas também. O Ho'oponopono, ele é um estilo de vida onde a gente utiliza frases também positivas para desbloquear algumas coisas da nossa vida, que é eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Eu ainda não consegui fazer, não consegui nem ouvir. Ela começa a falar, aí eu já não consigo. Bom, fica o convite para a Jaque da gente fazer uma live sobre isso. Com certeza, ela vai adorar. Ela vai adorar. E Fica o convite. ela é super fera em Ho'oponopono e ela pode explicar como funciona a técnica, que é uma técnica havaiana, que tem estudos por trás, é muito bacana e que transforma também a vida das pessoas, porque nessas frases positivas a gente consegue desbloquear algumas coisas da nossa vida, só repetindo ela, tendo uma consciência de repetição. E aí ela pode explicar melhor que a gente normalmente repete 108 vezes, que é um número de energia, né? E aí a gente consegue destravar tudo isso. É muito legal. Já que está convidada. Então tá aí, gente. Tá feito o convite, a Jaque já aceitou. Só vamos marcar o dia. Tá bem? Nós vamos falar sobre isso, porque é uma coisa que eu ainda sou leiga no assunto. E não eu conheço assim porque minha amiga manda para mim, né? Mas eu não consigo assim ter paciência para ouvir, né? Mas eu gostaria muito, porque eu acho que faz sentido. É muito legal, muito bacana, Fá. Porque assim, eu falo que assim, eu sou uma pessoa muito agitada. Então, assim, eu preciso focar mais porque assim, eu penso mil coisas ao mesmo tempo. Então, uma meditação, para mim, é uma coisa assim que é muito trabalhosa, né? Para eu parar aqueles 5 minutinhos e meditar, que nem a Gi está fazendo, que eu acho fantástico, melhorou muito a vida dela, e eu não consigo ter esses 5 minutinhos, sabe? De pra desfocar do mundo
e focar na meditação. Então, assim, aceitei o desafio dos 21 dias de meditação, e eu tô começando a conhecer esse outro lado para eu me organizar mentalmente, né? Para poder ter uma vida mais equilibrada. Porque eu acho que isso hoje, já que eu não consigo fazer uma atividade física, eu preciso então primeiro cuidar dessa parte. Ô, Fá, a meditação, ela é um treinamento. Cada dia que você for fazendo, você fazer um pouco mais, né? E também não é você ficar pensando. Travou, travou? Aí, Volta. voltei. Volta. E a meditação não é você ficar pensando em nada. Você tem que aceitar os pensamentos que vêm e liberar eles. Ah, chegou um pensamento aqui, eu libero e continuo na calma, continuo na minha consciência de meditação. E tem várias no YouTube que são guiadas também, que você deita e vai acompanhando a voz. É muito gostoso. Então, eu tô fazendo essa daí, que assim, na hora que eu vou dormir, aí às vezes eu durmo, mas ainda eu não consegui ter esse estado de êxtase aí, que o pessoal fala que realmente se desfoca de tudo e limpa a mente. Eu ainda não consegui ter isso. Ô, Eu Fá, acho que é interessante. É a prática, é o hábito, né? É a mudança de hábito, né? então eu deixei já o meu link pro pessoal. Quem quiser entrar, tá lá. Quem quiser me seguir Eu lá, acho que já entraram, viu? entrar, eu vou ver Que depois. deram uma corrida rápida aí. Quem quiser acompanhar lá no Instagram, fica à vontade. Eu vou postando coisas lá, eu vou compartilhando alguns pensamentos, alguns textos que tá ajudando bastante gente, né? Então eu gosto sempre de estar à disposição. E eu gosto de usar uma frase na constelação que é: estou a serviço da vida, estou aqui para ajudar as pessoas sem a encontrar caminhos ao qual elas não viram ainda, e principalmente na questão emocional, nos pensamentos, por essa passagem aí que eles precisam, que a gente precisa caminhar, né? Sim. E assim, Vini, para o pessoal que gostou, que quer assistir as suas aulas e também que quer acompanhar essa terapia, enfim, como é que o pessoal te encontra? Além do Instagram, Eu tenho, eu pode tenho, falar, tá travando, mas eu tenta tenho falar. o que também tem o YouTube. No YouTube é Vinícius Costa Educar também. Lá tem alguns vídeos de meditação também, para quem quiser acompanhar. E eu vou postar alguns temas lá também. E eu tenho no Facebook também, que é Vinícius Costa Educar também. E tudo que eu posto no Instagram, eu posto no Facebook, para o pessoal. Tá bem. E você dá aula online e também você faz terapia online, né? Faço terapia online, né, com o pessoal, principalmente de constelação e coach. E também faço essas aulas, esses mini cursos. Agora eu vou começar a fazer um pouco mais para quem quiser participar. Ok, ok. Bom, Vini, tem mais alguma coisa para falar, para dizer, para deixar um recadinho pro pessoal, uma dica? Eu acho que a dica que eu posso dar nesse momento é: encontre a sua felicidade. Cada um tem um caminho diferente para a felicidade, mas a gente precisa colocar na nossa mente e no nosso momento nossos realmente seguir e encontrar aquilo que nos faz feliz. Quando a gente encontra o que nos faz feliz, a gente fica em paz, a gente trabalha pensando no bem do próximo, né? E aí o dinheiro é uma consequência. Verdade. É verdade. Bom, pessoal, eu sei que a live ficou um pouco desconectada, né? Mas eu acho que deu para ouvir a maioria do assunto.
Eu vou deixar na descrição tudo que o Vinícius faz lá e onde vocês encontrarem ele, tá? Não esqueçam que só faltam 10 vagas para o curso de sexta-feira. Tá no link da página dele do Instagram, lá na bio. Seguem ele lá, que vocês ficam sabendo de várias coisas. Nós vamos voltar a falar com ele em julho, né? Vamos ver a agenda dele, porque é cheia. Então, assim, nós vamos verificar um outro assunto que esteja englobado em tudo isso e a gente vai passar para vocês. A data, tudo certinho. E quem quiser, não sei se dá tempo, acho que dá tempo de fazer uma perguntinha, tem 4 minutinhos ainda. Gente, gratidão por vocês estarem aqui comigo e com a Fá, tá? O que vocês precisarem, me chama lá no Instagram, a gente conversa, depois eu passo meu WhatsApp e a gente também ajuda da melhor forma possível, tá? Gratidão por vocês. Obrigada, Vini, obrigada por ter esse espaçozinho de tempo aí para mim e para o pessoal, para explicar um pouquinho dessa terapia. Vai acabar, nós temos só 20 segundos, gente. Obrigada a todos que participaram, obrigada, Vini. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Próxima. Beijo.